O objetivo dessa live é a gente falar hoje um pouquinho sobre fluxo de ordem. Na semana passada a gente falou sobre carteira, diversificação, um pouquinho sobre risco. E a ideia hoje é falar sobre fluxo. Muita gente fez perguntas de fluxo, né, na última live. Então o objetivo dessa aqui hoje é a gente falar sobre fluxo, falar sobre estrutura de mercado, estrutura dos ativos, deficiência de microestrutura, enfim, a maior parte ligada a fluxo, né? Já que muita gente, quando entra no fluxo, que vem no gráfico, sente um pouco de dificuldade, né? Eu gosto muito, particularmente, de operar as duas escolas. Infelizmente, aí no Brasil, o Fla-Flu, né? O pessoal ou opera gráfico ou opera fluxo, são poucos os que operam as duas escolas, mas eu tenho, assim, conhecimento de causa para falar abertamente para vocês que o gráfico tem vantagens operacionais sobre o fluxo e o fluxo tem vantagens operacionais sobre o gráfico. Então é muito importante saber as duas escolas, de preferência operar as duas escolas operacionais, porque assim você consegue obter o máximo de vantagem operacional tendo as duas leituras, né? Então eu falo que o fluxo é como se fosse um GPS, ele vai te dar um caminho ali mais apurado, mais certeiro. Já o gráfico é o mapa, então um acaba ajudando o outro, principalmente na hora de filtrar operações que o fluxo não filtraria, em regiões que não seria para você abrir uma ordem, por exemplo, seja ela de compra ou de venda, né? Ou uma região que era para abrir jamais uma operação vendedora, enfim. Então o gráfico ele acaba ajudando. Em contrapartida, o fluxo você consegue ver a causa do deslocamento do preço, né? Então ele tem vantagem operacional, porque às vezes no gráfico você está olhando lá um volume subindo numa região de extrema, seja ela de topo ou de fundo, né? E aí algumas pessoas acham que vai reverter, porque pode estar tendo uma absorção, realmente é verdade, mas pode estar vendo um stop de um player e o preço seguir. Então o fluxo ele vai te dar essa direção, de acordo com a agressão, saldo da agressão. Então uma escola tem vantagem sobre a outra. É muito importante saber as duas escolas, porque isso vai te dar uma visão de mercado muito apurada, muito diferenciada, né? E eu quero, antes da galera aí chegar e entrar, convidar todos para fazer uma maratona dos meus vídeos operacionais. Tem muita galera que está chegando nova aí, recente, nesse fim de ano, para vocês entenderem como que eu vejo o mercado, como que eu opero. Eu recebi vários feedbacks aí de pessoas que só de olharem os vídeos já conseguiram mudar bastante os seus resultados. Bom, é uma live que eu quero falar sobre estrutura e microestrutura, as dificuldades de quando a gente migra do gráfico pro fluxo, né? Eu comecei como grafista, não comecei como fluxo, mas e não consegui largar o gráfico, porque aí nos dias muito bons que dava para praticar as operações, o fluxo dava saída e o gráfico mantinha a operação. Então eu gosto de usar as duas coisas. Como pegar movimentos mais longos? Ótima pergunta. Eu ensino os meus alunos a operar sem stop fixo e sem stop técnico, sem alvo fixo e sem alvo técnico. Aí você fala, pô, se você não tem stop fixo e stop técnico, como que você opera, né? Como que você calcula os seus movimentos? Então eu calculo os meus movimentos para scalper, né? Para as operações de scalping, de acordo com a volatilidade do intraday. Tá? Já as operações minhas de swing trade vão seguir aí a parte de análise técnica clássica, não muda muita coisa. É uma coisa de gestão ou outra que vai mudar. Mas aí como que a gente pega movimentos mais longos no fluxo? Então é muito importante primeiro você saber como que está o dia e como está o momento, porque às vezes o mercado abre de uma forma e de repente ele vira, né? Então o mercado começa frenético, muitos negócios, de repente vai ter um indicador, dá aquela parada e depois do indicador o mercado não volta. Então você vai ter que estar preparado para isso. E aí como que a gente estica as operações ou não? Então eu recomendo lá para os meus alunos que quando o mercado ele está com uma frequência muito boa, muito forte, né? Aí os alunos vão pegar os seus alvos com 2 vezes a volatilidade do M5, por exemplo, porque é o que o mercado vai dar ali numa operação curta de momento. Se o mercado estiver muito devagar, estiver com a frequência baixa, a gente vai operar ali em torno de 1 vez essa volatilidade do M5 ao invés de 2, mas nunca operar abaixo de 1. Se em algum momento a frequência do mercado está muito baixa, a ponto de te dar poucos pontos com stop mais longo do que 1 vez a volatilidade do M5, significa que o teu payoff, teu fator de lucro vai ser negativo, então isso significa que você não deve abrir posição, né?
eu vou falar algo para vocês que vocês decorem para o resto da sua vida o que eu vou te falar agora. Só tem um jeito, presta bem atenção que é importante, é sério, hein? Só tem um jeito de você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você tem que obter uma vantagem matemática em cima dele. Se você não está ganhando dinheiro hoje, é porque você não tem nenhuma vantagem matemática sobre o mercado. Como que a gente obtém vantagens matemáticas sobre o mercado? Primeiro, a gente pode obter vantagens matemáticas acertando mais do que a gente erra. É uma coisa óbvia, mas isso é uma vantagem matemática. A gente pode ter vantagens matemáticas através do risco. Quando eu ganho mais do que eu perco, né? Isso são exemplos simples da galera que está chegando para você tentar situar como que você melhora as suas vantagens matemáticas. Na minha opinião, a vantagem matemática mais importante é o fator de lucro e o payoff. Não é o índice de acerto, porque quando a gente analisa relatórios de várias pessoas, um operador de tendência, ele tende a acertar 35% das vezes da posição, porque o stop dele é muito curto e o payoff é muito longo. Então, geralmente, o operador de tendência opera com médias, etc, né? Tem as operações de retorno à média, enfim, ele acerta menos, só que quando ele ganha mais. O fator de lucro dele é muito alto. Já um operador híbrido, que é o que opera tendência e consolidação, em média regular, ele vai acertar de 65% a 67% das vezes. Então, se permite errar mais, se permite um payoff menor. Já o scalper, ele acerta 80% a 95% das vezes. Difícil 95%, pessoal, a média ali é 78%, 80%, 85%, porque quando a gente traz para amostragem de muito tempo, vai caindo, né? E aí, ele não tem o direito de errar, ele tem que acertar mais. Só que as vantagens é que o gerenciamento de risco é bem diferente, né? Alvos mais curtos, stops mais controlados, e aí, com isso, permite ele acertar mais num curto espaço de tempo. Ele tem que ter o payoff positivo, então é outra forma de ter uma vantagem matemática. Então, para ganhar dinheiro no mercado, você tem que ter vantagem matemática, tá? Operacional, financeira, de risco. Emocional, eu não vou falar que é uma vantagem matemática, né? Porque eu não sei matematicamente como se controla a emoção, mas também pode ser uma vantagem. Como você identifica a entrada do dinheiro esperto naquele nível de preço? Eu preciso saber o que você chama de dinheiro esperto, porque assim, ó, o preço ele pode se deslocar do 20 ao 80 com frequência, com volume, com intensidade, com fluxo, e ele pode deslocar do 20 ao 80 em uma hora, com pouco fluxo, sem volume, sem volatilidade, subindo unicamente. Por exemplo, às vezes o mercado para 1 hora da tarde e da 1 até as 2 ele não tem um candle vermelho, não respira um segundo e não para de subir de 1 em 1 segundo, ele vai subindo devagarzinho. Então, assim, a gente primeiro tem que identificar qual é o contexto que a gente está operando. Você não precisa ficar procurando dinheiro esperto, que eu não sei o que você define como dinheiro esperto ali o tempo todo, para você fazer uma operação no nível de preço. Para você ter uma vantagem operacional bacana, você tem que identificar uma deficiência de estrutura ou uma deficiência de microestrutura. Uma deficiência de estrutura, por exemplo, é um pin bar, né, um martelo, um enforcado. Isso é uma deficiência de estrutura. Por isso que eu não acredito em aleatoriedade do mercado. Eu sei que muita gente vai acreditar na aleatoriedade, eu não acredito. Porque se o mercado fosse aleatório, ele não existia padrão. Simples assim. Se existe um padrão é porque ele não é aleatório, né? Se tem algo que padroniza determinados efeitos ou comportamentos, se tem lá um Bear 180, um Twin Peaks, uma pinça de topo de fundo, que as três coisas é tudo igual, enfim, então significa que ele não é sempre aleatório. Então, a gente não precisa identificar dinheiro esperto, você precisa identificar uma deficiência de estrutura. Por exemplo, eu tenho uma aula lá no meu treinamento que a gente fala só sobre players. São 3 horas falando de players e 1 hora e meia só falando de robôs. Eu explico para eles como que o robô pensa, como que o robô abre uma posição. O robô está se lixando se o mercado está em tendência, o robô está se lixando se o mercado tem topo e fundo ascendente, o robô está se lixando se a variação do mercado é 0,10, 0,30. Para o robô, o que importa para ele é qual é o volume de contratos da abertura, qual é o volume de contratos por tique, qual é o volume delta que desloca o preço pelo volume de tiques, ou seja, se eu abrir uma ordem de 100 lotes, quantos tiques desloca? Se eu abrir uma ordem de 200 lotes a mercado, quantos tiques desloca? Para o robô, ele vai se perguntar onde está a concentração de preço e onde está os market makers com o spread aberto, porque a gente tem vários tipos de robôs e vários tipos de operações no meio eletrônico ali, que não é só a pessoa física. Então, ele vai se preocupar com isso. Em cima disso, ele vai começar a marcar as posições dele, dividir os lotes dele, para ver se o que ele está colocando as ordens vai deslocar exatamente os ticks por nível de preço que ele está falando, que ele está achando que ele vai colocar. E aí, na primeira hora, ou no primeiro momento, ele não opera direcional.
ele vai agredir a própria posição. Primeiro ele coloca a saída, ele já calculou quanto ele tem que gastar aqui para chegar lá nas maiores saídas dele. Se o preço ali é grande, ele espera, ele consome a liquidez curta, tique a tique. Quando chegar perto, ele vai dar uma boletada para agredir a própria saída dele e vai cair fora. Então, muitas vezes, se você identificar como se comportam os robôs, como se comporta os market makers com o spread aberto, por que a gente tem concentração de 50 com 60 e depois a gente tem 54 com 52 e hora 56 com 58 e hora 52 com 58. Tudo isso tem um porquê, né? Porque o market maker, ele isola o mercado dentro de uma faixa, de um range que ele não vai levar um prejuízo nas costas se o preço sair daquele range. Se ele estiver no meio do caminho, ele vai executar as duas posições, por isso que ele te gera liquidez nas duas pontas, justamente para ele fechar o spread para você que você abriu para ele. Então, é muito importante, às vezes, você saber dinheiro esperto é o big player. Eu considero o big player uma ordem grande que desloca o mercado. Então, ver o ups bands no Renko, você sempre usa a do dia? Sim, eu sempre uso do dia, porque como o robô ele se baseia muito no volume weighted average price, e as casas institucionais para abrir grandes posições de hedge também, por isso que a gente tem grande concentração de liquidez nelas. Os desvios padrões são posições de sobrecompra ou sobrevenda daquela posição, né? Então os robôs, eles dificilmente, eles só vão abrir ordem para cima de uma segunda ou terceira VWAP band se tiver ordens que estão deslocando o preço naquela direção, uma concentração muito grande, porque tá de graça ele lá fechar o spread, tem um outro player que está dando o spread para ele. Do contrário, ele sempre ali é um ponto de realização. Orlando Neto, seu curso é o melhor tape reading, tenho uma semana de curso e já vou repetir as aulas, você é fera, mestre. Opa, obrigado. Quando chegar na aula 6 é que o curso fica bom, cara. Se você tá na primeira semana, você vai gostar pra frente ainda. A primeira semana é muita teoria só, que é pra galera entender o que eu vou explicar lá depois. Podemos compensar o prejuízo no day trade igual aqui no Brasil? Aqui é o seguinte, o recolhimento, ele é ganho de capital em moeda estrangeira, e é você que vai declarar os seus ganhos. Então você tem uma flexibilidade, porque aí no Brasil é 15% para o swing e 20% para o day trade. Aqui vai ser 15%, seja no swing ou no day trade. E até hoje não existe uma legislação fiscal que fala exatamente sobre a compensação ou não compensação dos lucros. Mas tanto as corretoras aqui, principalmente as principais que têm até filial no Brasil e sede aqui também, recomendam sim fazer a oferição de lucros. Por quê? Aqui tem dois tipos de modalidade, por exemplo, para quem é residente aqui, fiscal americano, né? Então, se as suas operações são dentro de um ano, ou se elas duram mais de um ano. Por isso até que grandes fundos têm os meses certinho que eles executam as posições para fechar um ano fiscal naquele mês, não digo no prejuízo, mas com menos lucro, e já abre a virada do ano fiscal bombando o preço, né? Por isso que tem ali o sell in May and go away, né? Então, na verdade, você sempre vai recolher 15%, tá? Como ler o book sem ter spoofing demais? Cara, aqui não dá nem tempo. Se o cara coloca um lote na tela, é porque ele quer ser executado. Não vai dar tempo dele blefar. Então, a não ser que estiver muito longe do preço, ele pode colocar ou não. Aqui, se o cara ciscar e colocar o lote, ele vai ser executado. Não dá tempo. Muito obrigado, seu conteúdo é valiosíssimo. Eu acho que vocês devem se preocupar. Eu vejo, tem uma pessoa, ele deve estar aqui na live. Cara, ele parece muito pessimista. Tudo ele vê problema, ou seja, num robô, num operacional, ou em alguma coisa. Vocês têm que começar a achar solução. Como vocês acham solução? Vantagem matemática operacional. Vocês olham aquilo que fica gritante na tela. Por exemplo, existem operações. O cara, quando ele sai do gráfico e vem para o fluxo, é muito difícil no começo, ele não enxerga nada, ele vê um monte de número passando na frente. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo. Aí quando ele começa a estudar, aí tem um inverso, ele começa a ver coisas demais que não era para ver e começa a confundir agressão com fluxo. E aí nas agressões ele abre posição que não era para abrir. Então eu recomendo para quem está começando no fluxo, existem momentos no fluxo que o fluxo fica gritante, a tua tela inteirinha vai printar. Seja de vermelho, seja de verde, aquelas agressões vão ser contínuas. Então eu sugiro que você espere momentos mais claros para você estar vendo. E aí com o tempo você vai apurando, tá, esse tipo de leitura.
Qual a porcentagem de HFTs e é possível analisar o fluxo desse tipo de ordens? A porcentagem de HFT aqui nos Estados Unidos é de 65% das execuções em futuros são de HFTs. E na verdade eu só consigo ganhar dinheiro no meu operacional porque é isso que eu enxergo o tempo todo. Eu vejo como eles operam, o que eles estão fazendo, onde eles vão buscar lote, onde eles despejam lote, onde eles abrem spread, onde eles fecham spread. É isso que eu ensino no meu treinamento. Existem métricas no índice americano como existe no dólar aqui no Brasil? Não sei, precisaria ser mais específico na tua pergunta, porque eu não entendi que tipo de métricas seriam essas que você está se referindo. E no Brasil que tiram e põem no book? Então, cara, no Brasil eu não posso falar porque faz assim 3 anos que eu não opero um ativo brasileiro, que eu não abro uma tela brasileira. E eu sou muito adepto da posição que o mercado ele muda, né, constantemente. Então talvez o mercado, alguns players mudaram, uns entraram, outros saíram, algumas coisas. A minha última vez que eu negociei aí o dólar era 3,10, 3,15. Então faz tempo, hoje eu teria que ver. Então assim, muita coisa do Brasil eu tô por fora. Quando há um acúmulo de lotes em uma certa região, o que isso quer dizer? Que o preço tem maior chance de ir buscar? Vamos começar do começo, para a gente não ver unicórnio onde não existe. Quando a gente tem, são coisas óbvias, mas que são relevantes para você entender o contexto. Quando tem uma concentração de lotes, a gente não deve se achar que o preço vai subir ou que o preço vai cair. A única coisa que deve se achar é a intenção do player. A intenção do player é o quê? Vender ali, e ali tem várias ordens concentradas. Por quê? A gente tem o book, e o book ele vai mostrar, por exemplo, 300 lotes, tá? E o book vai mostrar esses 300 lotes, a gente não sabe se esses 300 lotes é de um player, se é de 2 players. Por isso que eu não sou muito fã. Primeiro que eu não sou fã do DOM para tirar parâmetro de execução. Eu gosto do DOM só para executar e fechar a ordem. Para ler, ele não dá tempo de você ler nada, é impossível. Então eu sou muito fã da profundidade de mercado, por quê? Na profundidade de mercado, eu vou conseguir ver os 300 como? Se for 300 ordens, se for 60 ordens, então eu estou vendo a quantidade de players que está abrindo a posição ali, então muda, né? Porque se várias pessoas estão pondo as posições ali, significa que não é um player que pode tirar e puxar a tua escada. Então eu gosto muito mais de ver a profundidade do mercado como um todo do que o book filtrado pelo número de lotes. Então quando a gente vê uma concentração de lotes, a princípio é que aquela concentração de lotes, ela quer ser executada, então aquilo é a intenção do player. Porém, existe um player dentro do mercado futuro, que ele é chamado de market maker, e ele vai ter concentração de lotes sempre a níveis inferiores e níveis superiores do preço, tá? O preço, e aí essa concentração de lotes separada eu vou chamar de spread ali na minha leitura, e esse spread ora fecha, ora abre, ora fica muito deslocado, e quando tem algum evento, algum indicador, ele some da tela, significa que não tem nenhum maker dando liquidez. Exemplo, o payroll. Você vai ver, ou então algum tweet do Trump, porque tem muitos robôs que filtram as palavras, e de acordo com as palavras os robôs são desligados ou eles são acionados, tá? Robôs de notícia. Então, quando a gente tem esses spreads, a gente tem que analisar se a sua pergunta, por exemplo, se o acúmulo de lotes é baseado do spread, a gente tem que ter um tipo de interpretação. Se esse acúmulo de lotes não vem desse spread acumulado, então é outro tipo de leitura. A leitura mais simples que eu quero passar para vocês aqui é que se não for um acúmulo de um market maker, então a gente tem a leitura que ele quer ser executado lá. Agora, o que a gente deve olhar é a agressão, se está sendo contínua e persistente, o saldo da agressão, porque às vezes o preço sobe e o saldo da agressão pode dar negativo. Significa que estão comprando 100 e batendo 200 no mercado. O preço recua um pouco, mas continua subindo, porque o consumo de liquidez na compra é maior. Então, por isso que eu uso aquele indicador com aquelas barrinhas ali, porque se eu estou tendo agressões compradoras e o fluxo é comprador, fica fácil da gente ter uma leitura que o preço aparentemente vai subir. Se eu começo a ter uma leitura onde as barrinhas, o preço começa a ter agressão positiva compradora e as barrinhas são negativas, eu tenho uma divergência no volume delta, ou seja, no volume que causa o deslocamento do preço. Então, com isso eu consigo interpretar se pode ter algum outro player tentando chamar o preço para uma região ou não, e aí eu vou tirar minha interpretação através do que eu estou lendo no fluxo, na agressão, na continuidade, se é uma região de trade location vendedora, né? Se é uma região de trade location compradora. Então tem muitas coisas que pode você ser analisado
para você, para você interpretar esse acúmulo de lotes na região, tá? Que o preço tem maior chance de buscar. Agora, por exemplo, imagina que o preço chegou na máxima do dia e aí o preço parou ali e de repente dali para frente tem poucos lotes. O cara que está vendido enroscado, ele vai ter que stopar. E aí provavelmente já deve ter alguma ordem stop ali. E aí quando é acionada essa ordem, você sabe que é uma ordem stop, por quê? Porque ela não estava no book, ela foi acionada a mercado, arrastou vários níveis de preço num mesmo segundo, com um lote muito grande. E aí quando você vê uma ordem dessa executada e uma concentração de lotes para cima, muitas vezes é o que? É o player vendedor se estopando de uma posição, então ele tem que comprar, e aí ele desloca o preço para cima e o próprio comprador faz o que? Coloca um lote lá superior falando, ó, você não quer se estopar, você não vai ter que comprar, compra de mim que eu te dou liquidez, e aí faz o cara se estopar lá na lua. Então tudo é um contexto, tá? Não é uma regra que você vai entender. Pode parecer complicado, mas muitas pessoas ficam fazendo perguntas fixas, mas é por isso que eu recomendo o treinamento. Não é aquela intenção de vender, até porque não vende tanto assim, mas é exatamente no intuito de você aprender, porque são 88 horas explicando quais são os comportamentos e como você identifica determinadas leituras e determinados contextos. Há como ver ordem original mesmo que não mostre o player? Não, no Ninja a gente não vê a ordem original. Isso é mais um recurso do Profit, tá? Mas eu consigo ver se aquela ordem... eu vejo ela sem ser uma ordem original, eu vejo ela no book filtrado. Eu filtro o book e vejo se é uma block order, se é uma high order. E aí pelo tipo de ordem, pelo tipo de execução, a gente consegue identificar se é uma ordem original. Petax no caso do dólar e ajuste no caso do índice. Essas seriam as métricas. Sim, você consegue ver, com certeza. Até porque o ajuste do mercado futuro, o mercado futuro americano, ele fica quase que 24 horas aberto. Ele fecha, na teoria, num horário, fica 15 minutos fechado, depois ele abre leilão, fica meia hora ali em leilão aberto, na teoria, mas na prática não tem negócio. Então ali das 5 a 6 é o horário que fica aberto, fechado. E o ajuste vem uma hora antes. Então você consegue ver essas métricas. Será que temos agilidade para atuar olhando a movimentação dos HFTs conforme você falou? Você não precisa ver a movimentação dos lotes a lotes do HFT. A minha aula 2 no mercado avançado, eu ensino como funcionam os robôs e eu coloco a execução das ordens por segundo e por milissegundos. Então, obviamente que na hora você não vai ver. Mas o que é importante dessa aula? É você observar como funciona o acúmulo de preços e deslocamento. Porque um robô, quando ele executa 60 lotes, ele vai executar 60 ordens de um lote. O robô não vai executar 6 de 10, 10 de 6, ele vai de 1 em 1. Ele esconde o máximo que ele tem, que ele tenta fazer. Só que por mais que ele esconda o que ele tenta fazer, o consumo de liquidez na tela ele não consegue esconder. Ele vai mostrar. E aí é que você pega ele. Por isso que eu acho a profundidade de mercado muito importante. Eu só quero saber ali quem está movendo, por exemplo, o fluxo é robô ou é institucional. Por isso que eu tenho dois timings em sales, um aberto e um filtrado. Se for institucional, eu vou pensar de uma forma na minha leitura. Se for robô, eu vou pensar de outra, né? Agora, eventualmente pode ser os dois. Aí os dois vai chamar e vai printar na tela. Mesmo sendo tela cega, há como ver no TS se a quantidade veio de um mesmo player? Ordem original, você não precisa saber se a quantidade veio de um mesmo player. Você tem que ver se a quantidade veio de um player que está deslocando o preço. É isso, basta para você. Se aquele fluxo ou aquela agressão deslocar e consumir, você não vai conseguir ver se veio de um mesmo ou não, mas o que importa para você é se o 2 mais 2 é 4 e não se é 1 mais 3 ou 3 mais 1. Todo o seu curso avançado é por vídeo aulas? Você tem aulas voltadas ao metagame com a importância operacional? Sim. O meu curso, o avançado ele é por vídeo aulas e tem aulas voltadas bastante ao metagame e a importância disso e como se lê o mercado, tanto na abertura, né, de mercado, no pré-market, como conduzir durante as operações. Eu tive alguém aqui, várias pessoas solicitando
que queira falar comigo, se tiver alguém aí, dá um sinal, porque tem várias pessoas. Eu não sei se vocês apertaram sem querer aí ou se querem entrar realmente na live. Dá um toque para liberar aí. Mas voltando ao assunto do fluxo, enquanto isso, o mais importante a gente tem que entender que no mercado futuro os players são diferentes de ações, os motivadores que os players abrem as suas ordens no mercado futuro de ações são diferentes, logo as análises são diferentes, o lapso temporal são diferentes, as execuções são diferentes, né? E diferente do que algumas pessoas falaram aí sobre scalping, que banco grande não faz scalping, o banco ele é obrigado a fazer o scalping, porque um banco não tem como abrir uma posição de 10 mil contratos num dia, 5 mil contratos num dia, se ele não fracionar essas execuções, melhorando e abrindo e fechando o spread dele com um belo de um preço médio, que são as operações de giro que eu faço, que eu coloco ali para vocês, tá? Fabiano, tem algum link que explica todo o conteúdo do curso? Todo não, mas do avançado eu tenho, tá lá nos destaques do meu Instagram. Você olha em treinamento, tá lá o conteúdo do curso avançado. O do de ações eu não coloquei, porque tinha gente querendo copiar e eu acabei tirando. O outro, como que eu bolei tudo lá, eles não vão conseguir copiar. Ó, tá chegando algumas solicitações aqui. Fabiano, qual o ativo mais líquido no mercado futuro americano? Juros. Os juros de 10 anos, ele é o ativo mais líquido e mais negociado. Depois o S&P 500 e depois o Nasdaq. Tá? Só que o ativo mais líquido, você é pessoa física. Dificilmente você vai abrir posições de 10 mil, 20 mil contratos como pessoa física. Então, eu acho que para você não deve se preocupar com o que é mais líquido. Pelo contrário, o mais líquido vai acabar te ferrando, porque, por exemplo, o S&P 500 é um ativo que eu não opero. O Nasdaq, a gente tem 20 lotes por nível de preço, mais ou menos, tá? Na maioria dos dias, 20 a 30, às vezes dá 40, quando tá devagar o mercado é 10. O S&P 500 é uma média de 300. Aí o que acontece? Você vai abrir uma ordem de um mini, 2 minis, não sabe, vai ficar esperando alguém consumir aqueles 300, a tua leitura vai ficar muito deficitária com um ativo mais líquido. Sendo que se você tiver o ativo mais volátil, a tua leitura de deslocamento vai ser mais de momento e vai ser mais precisa. Então vocês têm que se preocupar não é com o ativo mais líquido, é com o ativo mais volátil, porque o operador de fluxo ele precisa de deslocamento de preço. O operador de fluxo não precisa se preocupar muito com a tendência, ele não precisa se preocupar se tem topos e fundos ascendentes ou descendentes, ele tem que preocupar com o quê? A ordem tem que passar por ele. Se o mercado dali vai subir, se o mercado vai cair, entendeu? Eu quero comprar 20 e vender com 22. Se o mercado está indo por 30 ou se está indo por 10, não me interessa. É isso que vocês têm que pensar. Fala de mesas aí nos Estados Unidos para tentarmos entrar. Cara, eu tô conhecendo as mesas agora. Eu conheço muito pouco ainda de mesas aqui. Eu vou ver se eu estudo mais sobre o assunto para passar coisas melhores para vocês. Seu curso também dá para operar nas plataformas do Brasil? Então, eu tenho alguns alunos que eles decidiram não operar mercado americano. Eles estão operando o índice brasileiro. Eles usam Profit e Trade. E segundo eles estão indo muito bem, estão voando. Tem alunos que já estão recolhendo DARF aí depois de 3 meses do curso. Então, meu curso não é feito para o mercado brasileiro. Alguns alunos fizeram as adaptações do que eu ensinei e estão indo bem. Sobre esse metajogo de deslocar preço com agressão, o fluxo só é interessante se as agressões maiores deslocar o preço? Não, por exemplo, se não deslocar o preço também é muito interessante. Por isso que eu falo, contexto é tudo. Imagina o preço saiu do 20 para o 30. Aí a gente vê a tela lá no 30, printar de agressão compradora. A printar. Aí você vê que no volume delta, a barra verde começa a crescer. Só que o preço não saiu do 30. E aí o volume price do lado começa a barra encher o volume. O que é isso? É um lote escondido, uma ordem iceberg. Então você consegue ver que a agressão é intensa, você consegue ver um fluxo gigantesco comprador que não desloca o preço. E aí você tem um lote escondido vendedor. O que você vai fazer? Provavelmente ou abrir uma venda, ou se você tiver comprado, encerra, porque o preço vai voltar na sua cara. Então tem que saber ler o mercado. Depois fala de empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos. Eu falei isso um pouquinho na live passada. Eu vou falar talvez depois numa outra live. Hoje a live é mais para fluxo, porque tem muita gente aqui que segue, que eu gosto de operar futuros, né? Mas eu falo numa próxima oportunidade. O Nasdaq é menos errático ao fluxo que o mini S&P?
Depende do momento. Vai ter momentos que sim, vai ter momentos que eles se descolam, mas o Nasdaq é o ativo americano mais volátil que existe. Para mim é o que, quanto mais volátil, mais eu vou conseguir extrair valor no mercado com o meu método operacional. Quanto menos volátil, menos valor eu vou conseguir extrair do mercado. Eu sou um aluno desses aí, ó, o Thiago aí, um abraço, mestre. Grande Thiagão. Fabiano, quando você vai abrir a sua própria mesa proprietária? Cara, tem algumas regulamentações, algumas regras de liability aqui que não são tão fáceis, que é isso que tá pegando, senão eu já teria aberto. Sou aluno do Fabiano e aplico os conhecimentos no mini índice. Uso o Trade Pro. Qualquer dúvida de como configurar a plataforma para o setup dele, façam o curso, podem me procurar se quiserem. Aí pessoal, o Thiago já deu a deixa. Ele é um dos que está operando o mercado brasileiro com a minha técnica. E eu acredito que a visão dele de mercado mudou muito, até porque eu vejo lá no grupo os comentários dele, a visão dele, o que ele consegue enxergar. Tem muita coisa aí com 10 anos de mercado que não enxerga, eu tenho certeza, porque às vezes os alunos eles falam assim, poxa, eu vi isso, então você vê ao nível de metajogo que o aluno, a leitura dele tá indo, né? É muito avançado. Por favor, salve esse vídeo e coloca no grupo do Insta lá no Good Morning. Não vou poder continuar na live. Opa, bom trabalho para você também, Thiago. Obrigado pela presença. Você opera petróleo? Não. Já operei petróleo há uns 3 anos e meio, 4 anos atrás. Hoje não mais. Hoje eu opero Nasdaq. Faz 3 anos que eu opero Nasdaq Futuro como um instrumento de scalping no meu intraday. E opero ações. Não opero mais ações no day trade, porque eu gosto muito de um mercado muito rápido e ativo. E para mim, que já estou num nível avançado, as ações ela é muito calma, é muito parada, ela demora mais o deslocamento, então eu gosto mais de deslocamento ativo. É por isso que eu gosto do Nasdaq e dos instrumentos futuros para operações intraday, mas já operei bastante ações aqui de day trade. Hoje eu opero o Nasdaq Futuro e Swing Trade. Sua técnica dá para operar o dólar futuro, já que não é tão volátil? Sim, então, eu não tenho histórico, quer dizer, tenho histórico de alunos do interior de São Paulo, que inclusive eles pegaram um indicador do Ninja e desenvolveram para o Profit. Eles tiveram a manha de fazer, porque tem uma operação minha que ele falou que ninguém nunca falou isso, que é uma das estratégias que eu utilizo de reversão e inversão, que é o terceiro desvio da VWAP, e eles desenvolveram esse indicador pro Profit. Então eu tenho alunos que estão operando dólar, sim. Mas eu confesso que eu não sei os resultados ainda, teria que dar uma olhada. Mas não se pega muito em querer insistir num ativo. Eu não sei como você está indo no dólar, se você está ganhando, se você está perdendo. Existe trading após o dólar, existe vida após o dólar. Você pode olhar outras coisas, de vez em quando é bom. E pra mim me fez muito bem, porque eu me dou muito bem no Nasdaq. A diferença entre o micro Nasdaq e o cheio tem a mesma volatilidade? Sim. É um tique de diferença por milissegundo às vezes. Que o mercado desloca, você vai perder um tique. Então você sempre vai estar um tique para trás na sua execução do micro, mas tirando isso, é a mesma coisa. Ó, já apareceu um aí, ó. Eu uso esse indicador, é muito bom. É os meninos lá de São Carlos que desenvolveram esse indicador aí pro Profit. O Felipe, né, o pessoal da Master Lab lá, um abraço para eles. Então, como você identifica que a região ajuste POC VWAP virou compradora ou vendedora? Somente pelo fluxo? Sim, pelo fluxo. Da onde veio, para onde vai, como ele veio e como ele está indo. Só pelo fluxo. Estou indo bem no dólar, mas quero mais um diferencial para aumentar o lote. Cara, se você está indo bem no dólar, você não deve mudar nada. Você não tem que buscar diferencial. Se você está indo bem no dólar, segue ele, segue a tua estratégia. Eu acho que você não deve fazer outros treinamentos, outros cursos que vão te levar a você operar o mesmo ativo ou a mesma estratégia, né? Faça cursos de swing, de position, de pair trading, que é o long short, que é, sei lá, aprende outras coisas, mas não direcionado a isso. Se você está indo bem, está ganhando, o objetivo da gente operar, muitos falam que é ter tempo, é ter não sei o que com a família, é ter isso, é ter aquilo. Cara, a gente opera para ganhar dinheiro, né? Me perdoa quem fala diferente, mas eu não opero para passear, eu não opero para ter tempo, eu não opero porque
Antes de operar eu já tinha tempo, antes de operar eu já tinha uma condição bacana, então, assim, eu opero para ganhar dinheiro. E na verdade um dos grandes motivadores que me trouxeram para o mercado é eu ganhar dinheiro de uma forma que eu não dependa de entregar mercadoria, vender nada para ninguém, que eu não dependa de entregar, de transporte, de motorista, de receber, de estoque, de alguém, enfim. Puta, quando eu vi algo que eu não ia depender de ninguém, só de mim, eu me encantei. Foi isso que me trouxe para o mercado. Então, eu acredito que nosso maior objetivo, a gente não pode ser hipócrita e ficar com conversinha pra, enfim, pra ludibriar ninguém ou pra ficar aí tentando persuadir ninguém, não. A gente opera pra ganhar dinheiro, cara. Quem tá ali quer ter o conforto de trabalhar em casa, quer ter o conforto de não pegar um trânsito todo dia. Quem tá ali quer botar o dinheiro no bolso, terminar o meio-dia e ir embora pro, que nem eu vou aqui de vez em quando, eu vou pro parque, entendeu? É isso aí. Existem investimentos aqui nos Estados Unidos parecido com o Tesouro Brasileiro Direto? Tem, só que aqui a gente tem os ETFs, que são Exchange Trade Funds, que são são fundos negociados em bolsa, e aí tem os fundos desses títulos, né? Então, por exemplo, o TLT, que é o ticker desse ativo, é um ETF que replica aí os títulos americanos. Gostei da transparência. Ninguém é trouxa, entendeu? Ninguém é idiota. Quem tem lá os seus 5, 10 conto na conta, quem tá procurando investimento não é burro, não é imbecil. Ele pode cair uma vez numa conversa, a segunda, a terceira ele não vai cair. Então, a gente vai cair ali, como eu já caí em algumas, mas depois... Então, meu querido, você é um camarada gente fina, sem nenhum tipo de babação de osso, umidade contagiante. Não fiz ainda seu curso, mas já indiquei para alguns amigos. 2 deles eu adquiri. Obrigado, cara. Valeu. Porque, assim, a rede social, né, ela acaba projetando e muita gente acaba te conhecendo, mas não adianta você querer, porque para você construir uma imagem demora muito, para você se queimar em 1 minuto. Então acho que você tem que ser o que você é, porque só vai te seguir e concordar com as coisas que você fala quem se identifica com você. Então, às vezes posso falar coisas que as pessoas não se identificam, ela vai lá e dá um unfollow, não segue mais e pronto. O seu treinamento abrange os iniciantes, o cara é cru no assunto, ao avançado? Então, para quem é cru no assunto, ele tem que fazer o curso de ações, porque o curso de ações meu, ele vai dar todas as premissas de metajogo, olhando no gráfico, por que o preço, por exemplo, ele faz um falso rompimento num suporte. Eu vou explicar lá a parte de metajogo, né? Justamente porque às vezes tem uma concentração de lotes que o gráfico não te mostra, e o cara sabe que se ele romper ali, muita gente vai dar liquidez vendedora para ele, o cara quer comprar. Então, se ele quer comprar, ele precisa de gente que está vendendo. E ali não tem lote, não tem liquidez. Então, ele aciona uma posição abaixo, coloca uma concentração de lotes abaixo. Muita gente vai gerar liquidez vendedora, ele vai sair comprando, absorve tudo para baixo no suporte e arrebenta para cima. Então, essa parte de metajogo no gráfico eu dou no curso básico. Então, é muito interessante fazer, porque lá é do zero a trader. Só que lá eu não falo nada de fluxo, porque lá é um curso voltado para ações, é um curso voltado para swing trade, day trade, né? O curso de ações, como a gente trabalha com time frame baixinho, curto, lá no meu treinamento, e a gente trabalha com probabilidade, não com causalidade, então aquilo é a introdução para depois você vir para o avançado, que é um operacional totalmente diferente, tá? Me passou uma visão ontem no celular que mudou o meu mindset. Ó, Rogério, um abraço. Parceiro, teu curso vai direto ao ponto ou tem muita abobrinha? Como já opero, eu digo, cara, eu não sei. É uma pergunta que eu sou suspeito para falar, porque eu sou o dono do curso. Aí se eu vou te falar isso, qualquer coisa que eu venha te falar não vai te gerar uma credibilidade para você ir direto ao ponto ou abobrinha, entendeu? Eu não sei o que você está procurando. Então, dependendo do que é, o meu curso às vezes não é o que você está procurando. O seu curso de ações é em ações nos Estados Unidos? Sim. Meu curso de ações é em ações nos Estados Unidos. Ele vai ensinar você a abrir conta nas corretoras daqui, ele vai ensinar você a enviar o dinheiro, ele vai ensinar você a mexer na plataforma, ele vai ensinar desde o que é um candle até os padrões de 1, 2, 3 candles, ele vai ensinar a teoria de Dow, de Elliott, ele vai ensinar a parte de ciclos do mercado, ele vai ensinar conceitos de Allbrooks, Larry Williams, conceitos dos traders americanos, ele vai ensinar a parcialidade do metajogo, sobre como que você identifica os ciclos de mercado do intraday sem ser aquela escola clássica de Dow.
O que você procura depois de um ciclo anterior, qual é o seu comportamento, como que você abre as suas posições já aguardando um canal, uma explosão, um spike, como se você se comportar, vai te dar todo um gerenciamento de risco de curto, médio e longo prazo de planejamento. Ele vai te dar na parte de psicologia operacional. Muitos cursos falam que você tem que ser disciplinado, que você tem que não ter medo, não ter ansiedade, mas lá eu vou falar o como que você controla o seu medo, como você controla a sua ansiedade, como você adquire uma consistência por hábito. Então é um curso bem completo, tá? Eu vou ensinar a fazer operações de hedge lá no curso básico de ações, como você monta uma trava, como você faz gestão de carteira por ações por setor, tudo isso eu falo lá no curso de ações. Esse que você está falando custa quanto, que é o cru de tudo? Quanto custa? Menos que os stops que você vai tomar na semana, cara. Brincadeira. Ele custa $420, tá? Que é para pessoa que não sabe absolutamente nada e vai começar do zero. E o avançado $850, e se fizer o combo, que é os dois cursos, tem um desconto de 40% no curso de ações, vai ficar $1.099 os dois. O curso é objetivo, mas tem que estudar, pois tem bastante informação. Olha, o curso avançado, tem gente de 3 anos que chegou lá no avançado e ficou meio perdido, porque achou que sabia bastante e não sabia e teve que estudar e fazer várias vezes o curso. O curso avançado, o conteúdo é muito denso. É denso, o conteúdo é avançado. Não é avançado porque você não viu informação. 80, 90 do que está lá por cento você nunca viu ou ouviu falar na sua vida. Até a estrutura do mercado, estrutura dos ativos, estrutura das bolsas, né? Nós estamos falando de 16 bolsas nos Estados Unidos, estrutura de cada ativo em cada bolsa, como se comporta robô, como se comporta market maker, como que eles abrem e realizam suas operações, né? Até a quarta aula é bastante parte teórica, da quarta aula para frente é muita parte prática. Então, se quiser saber o maior detalhe do programa, do curso, vai lá nos destaques do meu Instagram, saindo aqui da live, em treinamento, e lá tá a grade do curso avançado. Boa tarde, quero fazer seu curso, onde consigo me inscrever? Rafael de Goiânia, sou iniciante e gostei muito das suas explicações. Você entra no site www, eu vou escrever aqui, sax.academy.saxinvestment.com www.saxacademy.saxinvestment.com. É só entrar no site. Deixa eu voltar, que tinha várias perguntas aqui agora. Se você já opera, vai ter outra visão no trader, mas tem que estudar. Tem que estudar, cara, porque assim, muita coisa do que eu ensino é diferente, muita coisa eu aprendi aqui, inclusive. Fabiano, que rotina de estudos diários você recomenda para um trader? Tipo, rever as operações do dia, estudar movimentos mais importantes? Cara, é muito importante você rever pelo menos as operações do dia, rever qual é o teu sentimento pré-market, se era enviesado ou não, se você respeitou aquele viés, até que momento que você desconsiderou aquela leitura, porque já teve dias, isso faz aí alguns anos, onde eu realizei tipo 5 aberturas de operação de day trading gráfico em ações, não era operações de mercado futuro, e eu tomei 5 stops naquele dia, e eu fiquei bastante chateado, e depois revendo as operações eu vi que todas as operações foram realizadas com sucesso. Na verdade, a abertura foi certa e o stop foi correto. Foi o mercado que entrou algum evento atípico não esperado e me estopou. Então, às vezes é bom para você tirar esse peso, né, de você. As pessoas acham que porque você estopou, você errou. Quando um aluno vem tirar dúvida comigo, a primeira coisa que eu pergunto: o que te motivou a entrada? O que você viu? Eu vi isso, isso e isso. Daí pra frente, o que é importante é o seguinte: o que ele viu para sair, o porquê que ele saiu. Para mim, o que importa, o certo ou errado na operação, é se o que ele viu e a explicação que ele deu da saída dele condiz com o contexto da saída. Aí ele acertou a operação ou ele errou a operação. É simples assim, tá? Outra coisa muito importante que eu faço na mentoria. A mentoria, para quem não sabe, é um programa individual meu de 3 meses, onde eu revejo os pregões do aluno, eu gravo a minha fala em cima do que ele está vendo, ele narra o mercado para mim, eu narro o mercado para ele, depois a gente mapeia todas as operações dele, onde ele está tendo maior vantagem operacional, onde ele está tendo menos, e aí comigo ele vai forçar as outras, e aí ele opera ao vivo comigo. Então, na mentoria, o que eu mais enfatizo é o mapeamento das suas operações, para você sempre depois começar, quando você está operando sozinho, focar o seu ponto forte e deixar para algum professor, algum mentor ir nos seus pontos fracos.
Pretendo operar Bolsa do Brasil e dos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Dá para operar do Brasil nos Estados Unidos? Sim. A maioria dos meus alunos são do Brasil, residentes no Brasil. Ou estando nos Estados Unidos como estudante, ou seja, sem permissão de trabalho, teria que recolher tax aqui do BR. Cara, aí já é um assunto de imigração. A gente, por lei aqui, se tiver um advogado aqui vendo e eu falar alguma coisa de imigração, ele pode me reportar e eu sofrer um report por causa dele. Então eu não posso, aqui, se eu não tiver na presença do meu lado de um advogado que seja de imigração, falar sobre imigração, tá? Então, esse tipo de assunto eu não posso falar aqui abertamente, né? A gente pode conversar em off e te dar algumas dicas, mas numa live que eu não posso falar, porque se eu posso tomar um report nas costas. Como que funciona a parte de pagamento? Os dois dá em torno de R$5.000. Os dois são $1.099. Você pode parcelar em até 12 vezes. Grande Fabiano, fazendo o curso a trader fica apto a operar, usar estratégias em qualquer uma bolsa no mundo? O curso de ações sim. O curso de avançado, ele é muito voltado para mercado futuro americano. Então eu não consigo te garantir se o avançado você conseguiria operar qualquer bolsa no mundo. Mas a dos Estados Unidos com certeza, que ele é desenvolvido para isso, e eu tenho alguns alunos operando a bolsa brasileira com ele. Então aí teria que avaliar. Esse negócio de bolsa do mundo, ó, uma coisa que eu sou contra, tá? Olha, o meu curso você opera qualquer time frame, você opera qualquer estratégia, qualquer lapso temporal, você opera qualquer ativo. Gente, a estrutura do DAX não é igual à estrutura do S&P, que não é igual à estrutura do dólar, que não é igual à estrutura do índice. As execuções, os ticks são diferentes. 0,3% do índice brasileiro, a variação de tick dele é diferente da variação de tick de 0,3% do dólar, que é diferente de 0,3% do tick do DAX, que é diferente a quantidade de lotes e o volume do contrato que desloca o preço. Então, como que a porcaria do curso vai ensinar a tudo? É ilusão, é ilusão. Tá? O que pode ter é um curso que te ensine a você identificar a estrutura de cada ativo, a você corrigir a volatilidade de cada ativo, a você... E isso eu faço no meu, por isso que muita gente teve a maior facilidade de adaptar para o mercado brasileiro. Então ele vai ensinar a você ver a estrutura do ticket, a quantidade de lotes que desloca preço, a quantidade que você vai filtrar, que você não vai filtrar. Aí sim você consegue operar qualquer coisa, porque você não está ensinando o cara a operar um mercado, você está ensinando ele a ler o mercado e adaptar o ativo dele para o mercado que ele está operando. É diferente, tá? Então cuidado com esse conceito aí. Qual a configuração do PC? O meu Ninja fica muito pesado. Cara, não sei, a partir de 1.5 eu tenho certeza que dá. Agora seria interessante entrar no site da Ninja e lá ver qual é a configuração mínima para ele rodar. Mas eu acho que não precisa de grande coisa não. Você disse que seu curso é gravado, mas teria acompanhamento seu? Como seria isso? Eu tenho um grupo no Telegram e os alunos eles tiram dúvida comigo full time ali, tá? Só às 7 da manhã, que é 5 da manhã que eu tô dormindo ainda que não, mas... É $1.099 ou reais? Dólares. $1.099. O combo, tá? Os dois juntos. Os dois cursos. Ah, sim. Sobre a parte de impostos é muito simples. O que importa é se você é residente fiscal no Brasil ou nos Estados Unidos. Os recolhimentos são diferentes. Se você for residente fiscal nos Estados Unidos, tem um destaque meu que está escrito aí, impostos. Aí lá explica passo a passo como você recolhe se você mora aqui nos Estados Unidos, tá? Se você mora no Brasil, aí você vai ter um enquadramento que chama ganho de capital em moeda estrangeira e você vai recolher 15% sobre a sua oferição de lucros. Então, por exemplo, você comprou o ativo em janeiro, vendeu em março, você fica fevereiro e março sem pagar, você vai pagar em abril. Você é um day trader, é ativo ali todo dia, você tem até 30 dias da sessão das suas posições, do encerramento das suas ordens lucrativas para poder fazer o recolhimento. Então aconselha-se que para você não ficar ali todo dia recolhendo, então você faz um fechamento mensal de 30 dias, do dia 1º ao dia 30, fechou no dia 30, vai lá e recolhe no dia 1º ou dia 2, você tem 30 dias para recolher essa GARI aí, tá? Essa DARF, perdão. Então é 15%, é ganho de capital em moeda estrangeira. Eu tenho um post que eu já coloquei lá no Good Morning que explica bem detalhado até o código, né, da DARF, o enquadramento, como que você, o que abate, o que não abate. Eu vou ver se eu coloco lá depois. De novo, eu replico esse post, é um post Facebook, eu replico lá
para quem quer saber mais, porque sempre é uma pergunta atual, né? Todo mundo que está chegando agora quer saber como funciona essa parte de impostos. Eu só acho que falta 10 minutos aí para encerrar a live. Vou ver se eu fico aqui até o finzinho. Ver se vocês tiverem mais dúvidas ou mais perguntas. Não sei se está chegando mais gente, mas eu sei que entrou bastante gente hoje, hein? Fabiano, preciso ir, parabéns pela live. Valeu, meu amigo, tamo junto. Obrigado. Tá um ventinho aqui, viu? Tá começando a esfriar de novo, já deve estar uns 15 graus aqui. Tá um sol ensolarado, diretamente da casa do Jason, quer ver? Legal aqui onde eu tô. Fazendo a live pra vocês. Eu faço a caminhada, dou a volta no lago, aí eu paro aqui e depois vou embora pra casa de novo. Então é muito bom aqui. Qual foi a sua transição de empresário para trader? Cara, eu tinha 3 empresas, setor de transporte, distribuição, turismo, e eu tava com o saco cheio dos problemas que eu tinha nela. Tinha 120 funcionários e era um BO atrás do outro. Porrada na estrada, acidente, problema com entrega, era uma desgraça. E eu já era com o saco cheio. E eu já tinha um investimento bom, só que eu investi em fundos, aí eu quis me aventurar, eu mesmo fazer as minhas operações. Aí eu fui começar a aprender. Aí eu comecei a aprender, comecei pelo mercado europeu, depois eu fui para o mercado... comecei pela bolsa na Europa, depois conheci o mundo das moedas do Forex, depois conheci o mundo do mercado americano, depois que eu fui praticamente conhecer B3. Qual dos cursos que eu fazia tinha bastante gente que era BMF Bovespa, e aí depois voltei para o mercado americano. Então eu comecei pelo mercado internacional. Aí depois eu comecei a operar operações estruturadas com opções e desenvolver essas operações. Aí eu comecei a meio que vender, comercializar, né, para uma empresa que vendia investimento. Então ele pedia para eu montar estruturado, eu montava lá em Bayer, BMW, Lufthansa, Air France, ele vendia, me dava a comissão. E aí depois, com o tempo, eu comecei a operar direcional. Eu tinha bastante aporte em reais, aí eu comecei a aumentar meus aportes em reais. E aí foi indo, foi fluindo. Acho que vou aí mês que vem. Teria como te encontrar? Tem sim, cara. Só me chama no direct e a gente marca, sem novidade. Grande Pedrão. Buenas. Também tô te esperando aqui. Falou que vinha pra cá, cadê? Estou iniciando no trader. Que dicas você pode me passar por onde iniciar? Paciência. Não seja ganancioso. Porque eu perdi muito dinheiro no começo por achar que eu era fodão e achar que eu era inteligente, achar que eu tinha domínio das coisas. Então tenha paciência, não seja ganancioso, começa pelas operações de longo prazo, corra o menor risco que você puder possível, e aí com o tempo, tipo assim, eu não precisava ter perdido 250 mil reais e depois 30 mil dólares para aprender a operar. É idiotice isso que eu fiz, então eu recomendo você não fazer isso, né? Então você começa de forma um simulador, pegou confiança, vai para o swing trade. O swing trade é mais fácil de acertar porque diminui muito o impacto emocional, você tem mais tempo para reagir, né? Você tem mais reação ao capital estar mais diluído. Você perder ali, a cagada tem que ser muito grande. No day trade você derrete o seu dinheiro. Que curso de inglês você indica? Cara, se for aqui, eu indico o da Life. É um curso muito bom. O Daniel é um grande amigo. E o da Ola também. São 2 escolas top aqui em Orlando. A Life e a Ola. Então depois você procura na internet, que eu acho que são 2 escolas excelentes. Para um bate-papo, sua história de vida, transação é bem legal. Estou querendo dar uma guinada de vida. É isso aí, cara. Bem-vindo. Qual é a principal diferença entre o Renko e o Price Action? O Renko é um gráfico atemporal. E o Price Action é a leitura de preço pela ação do preço. Então são coisas completamente diferentes, né? O Price Action, para você ler, você pode praticar o Price Action tanto em gráfico temporal quanto em gráfico atemporal. Você pode praticar o padrão bandeirinha, o padrão triângulo no Renko? Pode. Você pode aplicar isso no outro gráfico, no gráfico temporal? Também pode. Então,
Na verdade, a principal diferença é que às vezes no Renko, como ele é um gráfico atemporal, ele basta o deslocamento de preço para você às vezes identificar um padrão que no gráfico temporal você não consegue enxergar. Então, para mercados muito dinâmicos que se mexem muito e muito rápido, o gráfico atemporal ajuda mais do que um gráfico temporal. Fica mais claro. É possível realizar price action no Renko? Sim, eu acabei de responder, é possível realizar operações de price action também no Renko, tá? Se eu ver lá uma bandeira, se eu ver um triângulo, acho que só o retângulo que eu não utilizo porque ele forma, mas enfim, padrão W, né, padrão M, topo duplo, fundo duplo, você pode aplicar normalmente, ele é até mais fácil de ver, justamente por isso. Tô cansado de matar a cabeça com pessoas que querem investir forte nisso, mas sou iniciante, qual conselho que você dá? Se você é iniciante, é interessante que você tenha uma base boa, então eu não sei por onde você quer começar, mas eu recomendo você fazer o treinamento de ações, que eu acho que vai te dar uma bela de uma base e vai te dar, se você não sabe nada, ou se você quer ir depois para um nível avançado, viver de mercado, operar uma tesouraria, ser um trader institucional ou ter um conhecimento avançado, você faça o avançado. Então eu recomendo você começar pelo de ações. Quais equipamentos para montar uma estrutura para operar? Existe algum critério? Cara, tem gente que opera com uma tela. Eu particularmente gosto de duas por uma questão de conforto. As minhas operações, você entra nos destaques e vê lá a minha tela, tá tudo numa tela só que eu tenho 4. Então tem coisas que eu, para ficar mais à vontade, eu distribuo, mas uma tela é suficiente, tá? De preferência duas. Se você tiver um notebook, um monitor e uma internet, é excelente. Porque você não trabalha apertado. Se você trabalhar com um monitor só, você vai trabalhar apertado, mas dá também. Um abraço aí, pessoal, que tá saindo. Parabéns pela live, grande abraço, um abraço. Ui. Opa, oi Yuri. Pessoal, daqui a pouco acaba, acho que deve ter aí uns 4 minutos, 5 minutos de live. Aproveitem para fazer perguntas. Você me indica iniciar com ativos de longo prazo, tipo ações? Sim. Sim. Porque ele é mais dócil, ele é mais fácil de operar e não por ativos de moedas binárias. Vamos lá. Moedas é uma coisa, a gente fala de Forex. Forex ele é um mercado rápido, né? Muito rápido para quem está começando. Então você pode operar Forex e operações de longo prazo também. Tá? Mas ações é muito bacana porque você já começa a entrar no universo da bolsa, você já começa a entender um pouco de empresa, como se comporta os preços das ações, e aí depois que você tiver mais calejado você pode ir para futuros. Pode começar direto por futuros? Pode, só que é um caminho um pouco mais árduo, porque você demora um pouco mais para ser consistente. O outro é mais rápido você ser consistente, só isso. Opera em sala ao vivo com alunos? Não, só com os meus mentorados eu opero em sala ao vivo. Forte abraço. Você acompanha alguma correlação com o Nasdaq? Acompanho, olha os meus vídeos de pré-market aí todos os dias, que você vai ver que várias coisas estão aí alinhadas com a correlação com o Nasdaq. Pessoal, falta 50 segundos, o Instagram vai encerrar aqui a live. Eu quero agradecer a audiência, foi muito bacana, eu não esperava que ia vir tanta gente. Obrigado por vocês estarem me acompanhando. Faço votos que vocês sejam consistentes, atinjam o objetivo de vocês, o sonho de vocês. Faz uma maratona nos meus vídeos para você entender qual é a minha visão de mercado, pelo menos por curto prazo. E eu vejo vocês no book e nas próximas operações aí. Você opera só Forex? Não, eu opero só Nasdaq futuro no intraday e opero ações no longo prazo. Eu já operei Forex faz uns 5 anos, não opero mais Forex. Cara, não vou falar de corretora, se é bom ou se é ruim, é bem antiético, então me perdoa. Depois aí no particular a gente conversa, mas vai cortar aqui. Tchau.